Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é exatamente 18 de setembro de 2023. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Vamos envolver a nossa irmã Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos lá? Divino amigo Jesus, mais uma vez o nosso coração se enche de gratidão e te agradecemos essa oportunidade que tu nos concede de nos reunirmos para aprendermos novamente essas lições que há tanto tempo vemos procrastinando, deixando de lado, e o momento urge. Precisamos relembrar essas lições, colocá-las em práticas no nosso dia a dia, em todos os momentos, não só aqui no centro, na hora do estudo. Ajuda-nos a compreender a importância delas e para onde ela nos conduz, e que sejamos mais corretos no caminhar, que sejamos mais ativos nessa palavra, nesse estudo, nessas lições. Fica conosco e nos ajuda todas as horas. Que assim seja. Que assim seja. Estamos vendo as agruras do Camilo, onde ele se descobriu vivo, mas morto, morreu, mas não morreu, né? Procurou fugir do cemitério, até quando ele se debruçou inconsolável, sobre a soluçante inconsolável, sobre a sua sepultura que guardava os seus despojos, e ele passou, falando nisso, cerca desses 2 meses, vagando, desnorteado e tonto. Então, ele ainda estava se tomando, né, consciência disso, e ele relata que ele disse, continuava cego, mas conseguia ver, né, que ele sabia que ele estava no cemitério. Então, estamos nessa parte que ele está contando essas agruras dele. Então, vamos lá, vamos retomar a dissertação do senhor Camilo. Certa vez, em que ia e vinha, tateando pelas ruas, irreconhecível a amigos e admiradores, pobre, cego, humilhado no além-túmulo, graças à desonra de um suicídio, mendigo na sociedade espiritual, faminto na miséria de luz em que me debatia. Angustiado, fantasma, vagabundo, sem lar, sem abrigo no mundo imenso, no mundo infinito dos espíritos, exposto a perigos deploráveis, que também os há entre desencarnados. Ele está aqui no Vale do Suicida? Não. Ele está vagueando aonde? Pelo cemitério, quando ele sai, as ruas. Quando ele sai, lembra que ele procurou a casa dele, ele não achou nada no lugar, ficou chateado porque ele tateava, porque ele parecia que tinha toque, né? Colocava as coisas sempre no mesmo lugar, e ele saiu tateando, viu que as coisas não estavam no lugar, aquilo inclusive o aborreceu muito. Lembra disso? Então ele está ali vagueando, ele também, ele caminha pelas ruas, escuta as pessoas falando da situação dele. Então ele não está no vale. E olha aqui o que ele revela. Exposto a perigos deploráveis, que também os há entre desencarnados. Então, quando a gente fala em memória de um suicida, a gente só se atém ao vale, como se fosse um ambiente extremamente desagradável. O vale é um ambiente de proteção. Então aqui ele cometeu o suicídio e ele está em torno da sua casa, está no cemitério, por isso é que ele escuta aquelas gargalhadas. E aqui ele fala desse perigo. Perseguido por entidades perversas, não é sofredoras, perversas. Tá? Difere. Perseguido por entidades perversas,
bandoleiros, ou seja, bandidos da erraticidade. Do jeito que temos encarnados perversos, temos também espíritos desencarnados perversos. Aí você vê a bênção de você despertar no mundo espiritual em um hospital, em uma colônia, com amigos em torno de ti. Isso não é para todos. É para quem angariou amigos. É para quem seguiu as lições do Mestre Jesus. Se nós vivemos aqui na Terra preocupados apenas com o nosso umbigo e com os nossos familiares, só com os meus, daquele grupinho, a gente está perdendo a melhor parte da vida. Angariais amigo. Então, fazer o bem, e começando pelo bem que fazemos a nós mesmos, que é a nossa reforma moral, isso nos faz acordar e a gente para e pensa, Madalena, quem veio recebê-la, Paulo de Tarso, quem veio recebê-la, Pedro, o apóstolo, quem veio recebê-la, Chico Xavier, quem veio recebê-lo. Então, eu tenho quem virá me receber, ou quem virão. Porque às vezes a gente faz tantos planos para a vida terrena e a gente não faz absolutamente nenhuma programação para o mundo espiritual. Por isso que Jesus diz, amontoeis tesouros aonde os homens não roubam e o ferrugem não destrói. Então a gente esquece disso. Exposto a perigos deploráveis que também os há entre desencarnados, perseguido por entidades perversas, bandidos da erraticidade, que gostam de surpreender com ciladas odiosas, criaturas nas condições amargurosas em que me via, para escravizá-las e com elas engrossar as fileiras obsessoras que desbaratam as sociedades terrenas. Desbaratar aí é destruir mesmo, tá? Que destroem as sociedades terrenas e arruinam os homens, levando-os às tentações mais torpes, por intermédio de influenciações letais. Olha o que ele está falando. Esses bandoleiros, esses espíritos perversos, acabam pegando esses espíritos desencarnados que não têm muita noção do que está acontecendo e escravizam-no. Pensa, você está na mão desses espíritos? Esses filmes de terror, gente, tem fumaça, tem fogo. Alguém viveu isso em algum momento para carregar essas intuições e construir tudo isso. Então ele diz, as filas obsessoras que destroem as sociedades terrenas e arruinam homens, levando-os às tentações mais baixas, por intermédio de influenciações que são letais, que são mortais. E não é de matar o corpo físico, mas é matar a condição moral de um ser humano, de matar uma encarnação inteira. Agora, somos vítima disso? Não. Quando fala em influência, quando fala da ação desses espíritos perversos, um espírito ele só tem ação sobre mim se eu estiver em sintonia com ele. Então, é por isso que nós também nos tornamos responsáveis. Então, nós não somos vítimas, somos sócios. Um espírito, para dar uma sugestão, eu tenho que aceitar a sugestão e alimentar a sugestão dentro de mim. Então, o que eu, como ser humano e como espírita, devo fazer? Chegou um pensamento na tua cabecinha, na tua mente, e esse pensamento não é bom para tudo, gente, para tudo. Quando a gente tem que colocar isso, os vícios morais, as ideias. Às vezes você está lá na sua casa, aí você começa a idealizar o seu fofo marido, né? Sei não, olha, mas eu acho que aquela criatura tá afim do meu marido. Eu
Estou só prestando atenção. E aí você começa a idealizar imagens na sua cabeça. E aquilo vai te perturbando. Quando o fofo chegar na tua casa, tu vai estar com a cara de cão, mal-humorada, vai dar umas patadas na criatura, ele vai dizer, mas o que eu fiz? E você vai dizer, nada. E não está realmente acontecendo nada. Mas na tua cabeça está acontecendo tudo. Por que eu trouxe esse exemplo? Para mostrar para vocês a sutileza de uma sugestão de pensamento que te tira totalmente do eixo. Então é para tudo. Então todo e qualquer pensamento que chega na minha mente e que não está de comum acordo com a paz, com o bem, com o amor, substitua imediatamente. Se você aceitar a sugestão e nutrir a sugestão, sinto muito, caístes na armadilha. Mas diz Jesus que só lobo cai na armadilha de lobos. E aí eu pego o Emmanuel e disse, nós não somos vítimas, nós somos sócios. Então se eu cair na armadilha é porque eu gostei, eu sou um lobo também. Nós temos que assumir a responsabilidade para não nos colocarmos na condição de vítima e achar que a culpa de tudo são dos espíritos obsessores. Eles nos dão sugestão, mas quem se associa, quem alimenta, quem realiza, somos nós. Por intermédio de influenciações. Lembra sempre, o espírito nunca vai pegar na tua mão e enfiar uma maconha, uma cocaína, uma heroína e diz, vai lá, eu vou te ajudar a aplicar. Não é assim. Se tu tá lutando contra o cigarro, ele vai utilizar as imagens que você tem, as sensações que você tem no seu mundo íntimo, e ele vai fazer com que você sinta a impressão e desperta o desejo dentro de ti. O desejo está lá, você está lutando contra ele, então ele vai estimular esse desejo para que você volte ao cigarro. Se é o álcool, ele vai fazer com que você sinta o sabor do álcool. E aí você vai ficar com vontade e vai tomar o álcool. Então, em verdade, eles estimulam o que está dentro de cada um de nós. É por isso que não me basta apenas não fazer. Eu preciso não fazer e educar o meu mundo íntimo, resolver a encrenca que está lá dentro. Como é que faz isso, tia? Como é que resolve essa encrenca? Use a razão, a lógica e veja o quão mal isso te faz. Conversa, põe a criança interior sentadinha no banquinho e vá bater um papo com ela bem forte para saber o que você quer verdadeiramente da vida. Entende? É um processo de autoevangelização. Ficou claro isso? Então, por que Camilo está nessa situação que ele está? Uma escolha. Ele optou em desrespeitar a lei da vida. Entendeu? Ao dobrar de uma esquina, diz ele, deparei com certa multidão, cerca de 200 individualidades de ambos os sexos. Você vai dizer, mas tia, ele não falou que está cego? Como é que ele consegue identificar que são 200? Ele vai explicar. Aproximadamente 200 pessoas, 200 individualidades de ambos os sexos, tinha homem e tinha mulheres. Tia, o espírito não tem sexo? Não. A sexualidade é do corpo, mas a forma perispiritual está vinculada à sua última encarnação. De ambos os sexos. Era noite. Pelo menos eu assim o supunha, pois, como sempre, as trevas envolviam-me, e eu, tudo o que venho narrando, percebia mais ou menos bem dentro da escuridão, como se enxergasse mais pela percepção dos sentidos do que mesmo pela visão. Claro, o espírito enxerga pelo globo ocular? Não. A gente escuta pelo um todo, a gente enxerga pelo todo. Aqui, quando eu estou no corpo, eu estou limitada ao meu globo ocular. O que está acontecendo aqui atrás eu não dou conta. Em espírito eu dou conta de tudo. Porque não tem mais globo ocular, não humano, não orgânico.
Eu não estou mais, quando a gente está em espírito, nós não estamos mais limitados aos 5 sentidos. Sentidos é do corpo físico, não é do corpo espiritual. Aliás, eu me considerava cego, mas não me explicando até então como, destituído do inestimável sentido de enxergar, possuía, não obstante, capacidade para tantas torpezas, de enxergar, dessa ação de enxergar. Ação vergonhosa, ele até coloca, de enxergar. Ele disse, eu era cego, eu sou cego, mas eu consigo identificar alguma coisa, não sei como. Claro, porque ele está em espírito. Ele está em espírito. Ao passo que não a possuía sequer para reconhecer a luz do sol ou o azul do firmamento. Então a gente já começa a perceber que essa escuridão dele não era o fato de não ver, era a escuridão que ele estava inserido. Ele diz, eu não conseguia nem ver a luz do sol e nem a do firmamento. Essa multidão, aproximadamente 200 pessoas, entretanto, era a mesma que vinha consertando o coro sinistro que me aterrava. Lembra? Socorro! Socorro! Ele identifica que é o mesmo grupo. Entretanto, era a mesma que vinha consertando o coro sinistro que me aterrava. Tendo-a eu reconhecido, por quê? Por que ele reconheceu? No momento em que nos encontramos, entrou a uivar desesperadamente, atirando aos céus blasfêmias diante das quais as minhas seriam meros gracejos. Sabe Deus o que esse povo falava? Revoltado. Tentei recuar, fugir, ocultar-me daquela multidão, apavorado por me tornar dela conhecido. Vamos descobrir aqui. Porém, porque marchasse em sentido contrário ao que eu seguia, depressa me envolveu, misturando-me ao seu todo para absorver-me completamente em suas ondas. Foi por meio. Fui levado de rodão, repentinamente, empurrado, arrastado, mau grado meu. Eu não queria, mas quando vi já estava lá. E tal era a aglomeração que me perdi totalmente em suas dobras. Apenas me inteirava de um fato, porque isso mesmo ouvia rosnarem ao redor, e era que estávamos todos guardados por soldados. Opa, apareceu novos personagens aqui, os quais nos conduziam. A multidão acabava de ser aprisionada. Então, o que ele no momento ele só conseguiu ver aquele povo que de repente ele se deparou com todo mundo. Mas agora ele começa a identificar que tem soldados que estavam ali unindo todo esse grupo. E ele chama de soldados. É o termo comparativo. Os quais nos conduziam. Lembra que ele disse, eu não quis ir para a multidão, mas quando eu vi eu já estava lá. Foi recolhido e nem se deu conta. A multidão acabava de ser aprisionada. A cada momento juntava-se a ela outro e outro vagabundo, como acontecera comigo, e que do mesmo modo não mais poderiam sair. Disse-ia que esquadrão completo de milicianos, de soldados, montados, conduzia-nos à prisão. Todos estavam montados. Montados em quê? Ou cavalos. Por exemplo, tia, tá vendo, tia? Existe erraticidade para animais. Olha, tem cavalos. Já conversamos bastante sobre esse assunto. Podemos se dizer criação mental, porque não existe erraticidade para os animais. Tá claro? Livro dos Médiuns e Livro dos Espíritos.
E aqui, por que um cavalo? Eles necessitam, eles precisam intimidar essa turma. Gente, com espíritos desse naipe, não tem como você chegar, irmãos, nós iremos nesse momento. Eles não dão conta nem de ouvir, na loucura em que eles estão. Então tem que ser algo que choque. Olha como ele diz, estou preso. Soldados montados estão nos conduzindo. Essa figura, soldado montado no cavalo, já te intimida. Quando você está andando na rua, que para um policial, diz, seus documentos, por favor, você já começa a dar um chilique, né? Então, esse movimento da apresentação, isso intimida. Então, era necessário para intimidar o grupo. Diz, puxa vida, estamos rodeados de soldados. Logo, os soldados estão o quê? Me prendendo. Agora, se viesse lá iluminado, irmãos, acalme-se, gritaria, calma, acalma, não vai resolver. Entendeu? Então, isso são recursos da espiritualidade. A cada momento juntava-se a ela outro e outro vagabundo, como acontecera comigo, e que do mesmo modo não mais poderiam sair. Dir-se-ia que esquadrão completo de milicianos montados conduziam-nos à prisão. Ouviam-se as patadas dos cavalos sob o lajedo, as lajes das ruas, e lanças afiadas luziam na escuridão, impondo temor. Olha, tem soldado, estão de cavalo, mas não tem arma nenhuma, não. É preciso a lança. Para o quê? Intimidar. Então tem que saber com quem está lidando. Logo, qual a linguagem que eu poderei usar com esse grupo. Então, o que intimidou o grupo foi a apresentação deles. Cavalo, lança. Impondo temor. Protestei contra a violência de quem me reconhecia alvo. Eu sou um homem de bem, né? Sou eu, Camilo, escritor, vocês vão me prender? Em altas vozes bradei, gritei que não era criminoso e dei-me a conhecer, enumerando meus títulos e qualidades. Mas os cavaleiros, se me ouviam, não se dignavam responder. Silenciosos, mudos, eretos, marchavam em suas montadas, fechando-nos em círculo intransponível. Vocês conseguem ver a cena? O círculo ali, eles se fechando. À frente, o comandante, abrindo o caminho dentro das trevas. Empunhava um bastão no alto, do qual flutuava a pequena flâmula, na qual adivinhávamos uma inscrição. Porém, eram tão acentuadas as sombras que não poderíamos lê-la, o que estava ali naquela pequena bandeira. Porém, eram tão acentuadas as sombras que não poderíamos lê-la, ainda que o desespero que nos vergastava, que nos açoitava, permitisse pausa para manifestarmos tal desejo. Consegue entender a cena? Ele não sabe como foi conduzido para esse espaço. Lá ele chegou, encontrou 200 e de repente ele percebeu soldados montados em cavalos e esses soldados carregavam uma lança. E eles estão ali se unindo. Esse grupo é coordenado por um comandante que carrega uma bandeira, uma flâmula, e que ele não conseguiu identificar o que estava escrito. A caminhada foi longa. Frio cortante enregelava-nos. Misturei minhas lágrimas e meus brados de dor e desespero ao coro horripilante e participei da atroz sinfonia de blasfêmias e lamentações. Pensa 200 pessoas, a bom gritar, a bom lastimar, a bom falar, e eles ali em silêncio conduzindo. Por quê? Estão todos enlouquecidos. E o que esperar de mentes enlouquecidas? Ninguém comete um suicídio com a mente saudável. Todos perturbados. Pressentíamos que bem seguros estávamos, que jamais poderíamos escapar.
tocados vagarosamente, sem que um único monossílabo lográssemos arrancar aos nossos condutores. Começamos, finalmente, a caminhar penosamente por um vale profundo, em que nos víamos obrigados a enfileirar-nos de 2 a 2, enquanto faziam idêntica manobra os nossos vigilantes. Então, sendo conduzido para o vale. Cavernas surgiram de um lado e outro das ruas que se diriam antes estreitas gargantas entre montanhas abruptas, de grande declive e sombrias, e todas numeradas. Aí você diz assim: tia, por que estão sendo conduzidos? Primeiro ele falou do perigo de eles estarem soltos, porque eles estão todos enlouquecidos. Imagina uma pessoa doente mental solta na nossa cidade. O risco de atropelamento, o risco de abusos sexuais é algo muito terrível. Então, no mundo espiritual não diferencia não, gente. Então, eles estão sendo recolhidos. E outra coisa, a vibração de um irmão desse enlouqueceria qualquer casa. Não só induz ao suicídio, mas perturba mesmo. Dá mal-estar, dá dores, dá irritação, e enlouquece realmente. Então, tanto é prejudicial para eles permanecerem, quanto para quem ficou. Na obra Missionário da Luz, a borboleta saltitante, que estava lá presa no cemitério, no corpo físico, os amigos espirituais falaram, ela precisa estar, é um recurso, porque se ela se soltar do corpo, ela vai para dentro da casa dela e vai prejudicar a saúde dos filhos e do marido. Entendeu? Vamos lá. Tratava-se certamente de uma estranha povoação, entre aspas, uma cidade em que as habitações seriam cavernas, dada a miséria de seus habitantes, os quais não possuiriam cabedais suficientes para torná-las agradáveis e facilmente habitáveis. Então, essas cavernas escuras, quem criou? Por isso é que ele diz aqui, ele fala aqui, olha, os quais não possuiriam cabedais suficientes para torná-las agradáveis e facilmente habitáveis. É fácil de nós entender. Pega um ser humano preguiçoso, dê uma casa arrumada para ele, espera 30 dias, volta lá na casa para você ver o terror que está a casa. Porque a nossa casa é o espelho do nosso mundo interior. Estou falando de terra. E quando se fala de mundo espiritual, o ambiente espiritual é a criação da nossa mente. E não tem como, porque ainda há pouco nós não falamos da criação mental dos animais, do cavalo, por exemplo, uma criação mental para o trabalho necessário. Isso pode, basta a gente estudar um pouquinho a história de Asclepio, a gente vai entender isso, das materializações que são feitas com o pensamento. Lá eles materializaram relva, árvore, água. Então pode-se sim. Se eu coloco uma pessoa dessa aqui, nessa condição, a gente vai ver isso mais pra frente, dentro de um local limpo e asseado, quando ele começar a pensar na sua própria desgraça, ele vai modificando toda a forma do ambiente. Aqui, quando a gente está encarnado, a gente não vê, mas existe. Um forrobodó tem a psicosfera de lá, tem um espaço ali e é denso. As nossas casas, a nossa residência também tem uma psicosfera. Se tiver um médico com uma sensibilidade, ele consegue entrar e identificar. Entendeste? Então existe, só que a gente não consegue ver. Então a psicosfera do ambiente está de comum acordo com a conduta do grupo que está ali inserida. Para isso a gente percebe a importância do evangelho no lar. O que era certo, porém, é que tudo ali estava por fazer e que seria bem aquela habitação exata da desgraça. Não se distinguiria terreno, senão pedras, lamaçais ou pântanos, sombras,
aguaceiros. Olha o ambiente. Sob os ardores da febre excitante da minha desgraça, cheguei a pensar que, se tal região não fosse um pequeno recôncavo da lua, existiriam por lá, certamente, locais muito semelhantes. Ele achou que estava na lua, né? Olhando aqueles pássaros, né? Internavam-nos cada vez mais naquele abismo. Seguíamos e, finalmente, no centro de grande praça, encharcada qual um pântano, os cavaleiros fizeram alto, pararam. Com eles estacou a multidão. Em meio do silêncio que repentinamente se estabeleceu, viu-se que a soldadesca voltava sobre os próprios passos a fim de retirar-se. Com efeito, um a um vimos que se afastavam todos nas curvas tortuosas das vielas lamacentas, abandonando-nos ali. Confusos e atemorizados, seguimos ao seu encalço, ansiosos por nos afastarmos também, mas foi em vão. Tentaram seguir novamente os soldados, né? As ruelas, as cavernas e os pântanos sucediam-se, baralhando-se num labirinto em que nos perdíamos, pois para onde nos dirigíssemos, depararíamos sempre o mesmo cenário e a mesma topografia, que é a mesma configuração ali do terreno, né? Inconcebível terror apossou-se da estranha malta do grupo. Por minha vez, não poderia sequer pensar ou refletir, procurando solução para o momento. Sentia-me como que envolvido nos tentáculos de um horrível pesadelo. E quanto maiores esforços tentava para racionalmente explicar-me o que se passava, menos compreendia os acontecimentos e mais apoucado, né, desanimado, me confessava no assombro esmagador. Então foram conduzidos por soldados, de repente os soldados pararam, eles também pararam, ficou um silêncio, e os soldados voltaram na viela. Eles tentaram seguir os soldados, mas eles ficaram perdidos ali, ele não conseguia mais entender, era tudo muito parecido, e os soldados desapareceram. E ele disse, era como se a gente... Sabe aquele pesadelo que tu anda andando, tu não sabe onde tu tá andando, né? Aquela confusão. Por isso que ele diz, parecia assim que eu estava num pesadelo. Meus companheiros eram hediondos, repugnantes, mas ele também o era. Penso olhar para o Camilo empapado de sangue. Tiro na têmpora. Pensa isso. Então era gostoso olhar para Camilo? Camilo também não gritava, não berrava, não fazia tudo? Então meus companheiros eram hediondos, repugnantes. Como hediondos também se mostravam os demais desgraçados que nesse vale maldito encontráramos, os quais nos receberam entre lágrimas e estertores, né, ruídos idênticos aos nossos, feios, deixando ver fisionomias alarmadas pelo horror, esquálidos, desfigurados pela intensidade dos sofrimentos, desalinhados, inconcebivelmente trágicos, seriam irreconhecíveis por aqueles mesmo que os amassem, aos quais repugnariam. Pus-me a bradar, a gritar desesperadamente, acometido de odiosa fobia, do pavor. O homem normal, sem que haja caído nas garras da demência, não será capaz de avaliar o que entrei a padecer desde que me capacitei, de que o que via não era um sonho, um pesadelo motivado pela deplorável loucura da embriaguez. Não, eu não era um alcoólatra para assim me surpreender nas garras de tão perversos delírios. Não era tão pouco o sonho, o pesadelo, a criar em minha mente, prostituída pela devassidão dos costumes.
o que aos meus olhos alarmados por infernal surpresa se apresentava como a mais pungente, ou seja, dolorosa realidade que os infernos pudessem inventar. A realidade maldita, assombrosa, feroz, criada por uma falange de réprobos, de condenados do suicídio, aprisionada no meio ambiente cabível ao seu crítico e melindroso estado, como cautela e caridade para com o gênero humano que não suportaria, escuta isso aqui, cautela é cuidado, como cuidado e caridade para com o gênero humano que não suportaria, sem grandes confusões e desgraças, a intromissão de tais infelizes em sua vida cotidiana. E aí tem uma nota da editora. Carlinha, Mira. Da escritora, editora. De fato, no além-túmulo, as vibrações mentais viciadas do alcoólatra, do sensual, etc., poderão criar e manter visões e ambientes pervertidos. Se, além do mais, trazem os desequilíbrios de um suicídio, a situação poderá atingir proporções inconcebíveis. Então, é aquilo que ainda há pouco comentamos. A presença deles, desse grupo, imagina aqui quase 200, porque não para a gente, todo dia é suicídio, é suicídio, é suicídio. E a situação é muito dolorosa. Então, por isso é que eles são recolhidos e são levados ao vale. E é uma onda que perturba o perturbado. Perturba eles e perturba o meio que ele estaria inserido. E ele diz: de um suicídio, a situação poderá atingir proporções inconcebíveis. Sim, imaginai uma assembleia numerosa de criaturas disformes, homens e mulheres, caracterizada pela alucinação de cada uma, correspondente a casos íntimos, trajando todas vestes como que empastadas do lodo das sepulturas, com feições alteradas e doloridas, estampando os estigmas de sofrimento cruciantes. Imaginai uma localidade, uma povoação envolvida em densos véus de penumbra, gélida, frio e asfixiante, nos quais se aglomerassem habitantes de além-túmulo, abatidos pelo suicídio, ostentando cada um o ferrete, a marca infame do gênero de morte escolhido no intento de ludibriar a lei divina. Então, eu vou me matar para não sofrer, porque a lei divina diz assim: você tem que passar por isso. Ninguém se mata porque está morto de feliz. Então a pessoa vai passar por uma prova, por uma expiação, e ela quer ludibriar a lei divina. Não, não vou, eu vou me matar e vou sair daqui. Por isso que ele usou o termo. Que lhes conceder a vida corporal terrena como precioso ensejo, ou seja, oportunidade de progresso, inavaliável instrumento para a remissão de faltas gravosas do pretérito. Pois era assim a multidão de criaturas que meus olhos assombrados deparavam nas trevas que lhes eram favoráveis ao terrível gênero de percepção, esquecido na insânia, na loucura do orgulho que a mim era próprio, que também eu pertencia a tão repugnante todo, que era igualmente um feio alucinado, um pastoso ferreteado, marcado, manchado. Então, já saímos do cemitério, já saímos das ruas, agora estamos no Vale do Suicídio. E ali chegaram 200, mas já haviam outros ali. E agora ele começa, você vê que ele vê. Então, ele já não vê mais aquela escuridão tamanha. Ele vê outros irmãos e descreve a situação de cada um. Foi bom? Alguma pergunta ou alguma colocação? Ficou claro? Nenhuma dúvida?
Silêncio é uma prece? Que bom. Então, professor, sem órgão, em capela, canta o Pai Nosso pra gente? Vamos orar então? E o Pai Nosso será a nossa prece de gratidão. Pra gente é uma alegria retornarmos às gravações, saímos um tempinho de férias. Às vezes as pessoas perguntam, tia, vai continuar? Gente, enquanto Deus permitir, nós iremos até o final de todas as obras que nós começamos. Estamos aqui e somos realmente instrumentos de Deus. Então, é até o momento que Ele quiser. Enquanto houver saúde, a gente vai estar trabalhando na continuidade dessas obras. Pai, que estás nos céus, na luz do sol, Pai de todos nós, santificado seja em todo o universo exprime amor-nos. Venha ao nosso coração, vosso reino de bondade, paz e caridade. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto em toda parte. Afastai de nós todo mal e nos dê a luz do pão espiritual. Pai, perdoa-nos, enfim, e faz nascer em mim a luz do teu amor. Seja assim, Senhor, seja assim, Senhor. Nossa gratidão, divino amigo, nos fortalece no bem, que possamos aprender que a terra é uma escola e que nós somos aprendizes da vida. Graça te damos, Senhor, que assim seja.